Uou! Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal Como é Bom Ser Nerd. E agora é o episódio 4 de Ahsoka. Hoje, originalmente, estou gravando esse vídeo no dia 26 de setembro. Esse episódio já passou há umas 2, 3 semanas. Mas a gente está aqui atualizando os nossos comentários de Ahsoka, porque, cara, não dá para deixar passar um espetáculo que Dave Filoni está entregando pra gente aí com tantos detalhes e tantos elementos canônicos e referências contundentes do universo Rebels transpostos aí para a versão live action. E agora a gente segue as aventuras de Ahsoka, Sabine Wren e Huyang no planeta Citus, onde está orbitando lá o anel de salto de hiperespaço que a Morgan Elsbeth preparou para poder ir resgatar o Almirante Thrawn. E junto com ela, as tropas de Shin-Hati, junto com seu mestre Baylan Skoll. Então, a diversão, meus amigos, é garantida e, obviamente, muitos segredos e acessos a outros ambientes inesperados vão ser apontados aqui neste episódio. Então, senta aí que a gente vai comentar bastante sobre isso, beleza? Bom, se você está chegando aqui agora, seja mais do que bem-vindo. Meu nome é Alex Fury e esse aqui é o canal Como é Bom Ser Nerd. Aqui a gente fala de quadrinhos, fala de série, fala de cinema, fala de tudo que a gente gosta dentro desse universo fantástico dos quadrinhos para as telas. Se você não é inscrito, aproveite, deixa aqui embaixo a sua inscrição no canal, dá um clique no sininho para ativar as notificações e receber os avisos sempre que houver vídeos novos por aqui. Visite as nossas redes sociais, que lá o assunto sempre começa antes da gente falar por aqui. Claro, compartilhe o vídeo com seus amigos, deixe o seu like principalmente, comente, porque agora as Jedi estão sendo caçadas. Aliás, Jedi, a gente pode até deixar esse título só para Ahsoka, porque nesse momento a Sabine Wren retoma seus treinamentos. Aliás, no episódio 3 ela deixou isso muito bem claro, né? Com seu treinamento com Huyang. E agora elas estão com a nave avariada, pousadas lá em Citus, inclusive aguardando uma oportunidade para poder atacar o grupo de Baylan Skoll, que tem em suas mãos um mapa estelar que tem a localização da galáxia onde foi parar o Almirante Thrawn e, obviamente, o Ezra Bridger, que utilizou o poder de hiperespaço das baleias Purgils lá no final da série de Rebels. E agora, todo esse cenário armado deixa preocupada a equipe de Morgan Elsbeth. E, obviamente, a equipe de Ahsoka não terá o apoio da Nova República, uma vez que o Senado não aprovou o envio de naves para poder combater a equipe aí de Morgan Elsbeth, porque eles ficaram desacreditados, uma vez que eles não tinham provas, nenhuma prova sobre os novos movimentos, né, que o Império, de forma clandestina, tem feito para conseguir resgatar o Almirante Thrawn, que inclusive é a grande dúvida da história, se o Thrawn realmente está vivo, se isso tudo está acontecendo pela cabeça e pela empolgação do antigo grupo que formou os rebeldes de Ezra lá em Star Wars Rebels. Bom, de qualquer forma, estão eles lá pousados, o Huyang fazendo reparos na nave, e é bacana que esse começo de episódio, né, a gente vê uma parte que traz de volta mais um elemento aí de Star Wars Rebels, que é quando a Sabine Wren está tentando contato com a Hera Syndulla e ela não consegue. Nesse momento ela fala assim: Home One, aqui é Fulcrum. Home One é o principal cruzador espacial. Eu não me recordo o nome do almirante, acho que é Capitão Akbar, né? Eu esqueci o nome daquela raça que é meio peixe. E ele aparece, né, em Star Wars, o Retorno de Jedi, naquela grande batalha final, inclusive. E Home One é o grande cruzador que abarca a maioria das naves da Nova República. E ali ela entra em contato dizendo Fulcrum. Para quem não se recorda, Fulcrum é o nome, é o pseudônimo dado para Aliança Rebelde clandestina, não, oculta, que são os agentes secretos que trabalham em nome da Nova República. Inclusive, quem estava à frente de tudo isso é a própria Ahsoka, que foi quem inaugurou o Fulcrum e quem usou muito o título de Fulcrum. Infiltrado dentro das hordas do Império foi o agente Kalos, que diretamente teve combate com o Ezra Bridger lá nas animações de Star Wars Rebels. Bom, então essa é a referência só pra gente poder saber, porque às vezes o pessoal tá falando Fulcrum e ninguém sabe o que significa.
Mas de qualquer forma estão elas lá tentando reparar e obviamente existe uma tribulação na relação das duas por conta dessa ruptura do treinamento de Sabine Wren. E ali ela, junto com a Ahsoka, começam a discutir o que aconteceria efetivamente se elas conseguissem retomar o mapa e ir até onde está o Almirante Thrawn, se isso realmente seria viável, ou então destruir o orbe que dá um mapeamento exato para a galáxia. E aí fica essa discussão, se realmente vale a pena acabar com essa história, ou se a gente já deixa tudo isso como está, e ao mesmo tempo paga as penas por deixar Ezra Bridger perdido para sempre em um local inóspito da galáxia. E assim elas seguem com essa discussão, só que ao mesmo tempo eles também estão sendo monitorados pelos guardas de Morgan Elsbeth e Baylan Skoll. E quem vai à sua busca é o Marrok, aquele cara todo estranho que não mostrou o rosto até agora, e a Shin Hati, com várias tropas para poder abordar o pessoal. Porque o Baylan Skoll já deixou bem claro, só elas, aliás, nem foi nem o Baylan Skoll, quem falou foi a Morgan Elsbeth. Ele falou que esse grupo não vai ser o suficiente para poder segurar essas duas combatentes. E obviamente isso não acontece, eles vão lá, vão enfrentar as meninas. É legal, inclusive, essa cena, porque o Huyang luta como se ele fosse o almirante, o General Grievous, para quem se recorda lá, né, em A Ameaça Fantasma, não, na Guerra dos Clones, quando ele luta contra o Obi-Wan Kenobi, que o cara tem vários braços e tudo mais, e o Huyang luta desse jeito, porque o Huyang, meus amigos, ele é um cara, ele é um androide que tem muita referência desde o início dos Jedi. Então ele sabe o combate, ele briga com outro androide ali com vontade. Você olha pra ele, esse design bobinho, né? Essa coisa aí bem arte retrô, né? Não é isso não, cara. O cara tem moral para sair na porrada com qualquer pessoa. Que ele conhece, ele sabe construir sabre de luz, ele sabe de tudo. Enfim. E ali elas são abordadas, obviamente, por esse grupo, né, de combatentes, de guardas lá de Morgan Elsbeth. E assim a gente vê mais uma vez a habilidade toda, só que desta vez Shin Hati e Marrok ficam um para cada uma para poder concluir essa batalha. Quem fica com Marrok é a Ahsoka. Quem fica com a Shin Hati é a Sabine Wren. E ali começa um combate de sabre de luz incrível. Aliás, começa o combate com as armaduras, né, de Beskar, as armaduras são a armadura de Beskar de Sabine Wren, que toda vez recebe golpes de blaster e de sabre de luz e está sendo ali rebatendo. E o bacana é ver o que vai ser finalmente a gente descobre, inclusive, quem é efetivamente o Marrok, aquele cara enigmático que não mostrou o rosto e tudo mais, lutando lá com a Ahsoka. E na hora que esse combate acontece, a gente percebe a destreza da Ahsoka, como ela se desenvolveu como combatente, como Jedi. E eles entram no combate e, obviamente, ele tem aquele sabre de luz giratório, você não vê fim naquilo, né? Parece que não vai ter chance, parece que a coisa vai ser perdida para a Ahsoka. E a Ahsoka todo o tempo, como se fosse um animal, um predador, esperando a sua presa para dar a brecha certa para poder derrotá-lo. E depois de muito combate, no último golpe, aliás, a gente olha aquilo ali e faz uma comparação com aqueles momentos que a gente assiste em anime, né? Que parece que vai ser improvável e o cara dá um golpe final que resolve tudo. E é justamente o que acontece quando ela consegue derrotar o Marrok, ela passa o sabre de luz aqui no dorso e a criatura começa a se estribuchar. E a gente pensa que ele vai tirar o capacete, mas nada. O que sai dele é uma energia verde escurecida que prova que, na verdade, ele era uma entidade que preenchia aquela armadura. E não era um ser vivo, mas sim uma magia, algo assim completamente diferente, jogando por terra todas as teorias que o pessoal, inclusive, colocou sobre isso. E aí nos posiciona para efetivamente irmos atrás do orbe. E quem fica para trás para o combate? Sabine Wren contra a Shin Hati. E assim, ali agora o combate é de sabre de luz. E assim elas começam ali uma luta ferrenha, que parece, obviamente, que mais uma vez a Sabine vai cair. Só que desta vez ela tem alguns treinamentos, poucos treinamentos que ela fez lá com o Huyang no outro episódio,
e agora ela tem pelo menos um subsídio para conseguir lutar contra a Shin-Hati. E quem vai sozinha até o totem, onde está sendo feita a leitura dos dados para poder computar o caminho espacial até chegar na nova galáxia, é a Ahsoka. E ela vai, obviamente, de encontro ao Baylan Skoll, que fica só depois que Morgan Elsbeth decola para voltar para o anel de Zendikar de espaço, para poder verificar como que os dados estão sendo computados. E ali ficam apenas os dois, cara. E essa cena, eu vou falar para você, é aqui que a gente separa os adultos das crianças. É aí que a gente vê o quão é bonito se ver dois Jedi entrando num ciclo de combate adulto, maduro, pensado, nada feito de forma afoita, e os dois ali discutindo sobre as possibilidades do que aquele mapa pode trazer. E ali o Baylan Skoll deixa bem claro que ela não vai se apossar daquele orbe de jeito nenhum. E o combate deles, galera, é tão bonito que, além de tudo, o cenário ajuda, né? Eles estão bem na hora da projeção, aquela coisa astral tá em cima ali daquele cenário, né? E eles estão entrando em combate, e o combate não é aquela coisa afoita, sem controle. Eles estão calculando o passo de cada um. E o Baylan Skoll, para quem não sabe, ele é um mercenário. Ele não é um Sith. Ele não é ninguém que está dotado ao lado negro da força. Pode perceber, inclusive, que os olhos dele não são avermelhados, como a maioria dos Sith é. Na verdade, ele é um ex-Jedi. Não sei se eu cheguei a comentar isso para vocês aqui no canal, mas ele é um ex-Jedi que testemunhou muita coisa, inclusive a Ordem 66, e quando o Darth Vader, né, na época Anakin Skywalker, subiu as escadas do Templo Jedi e executou a Ordem 66, matando muita gente. Foi aí que ele se exilou e acabou trabalhando como um mercenário pelas galáxias, junto com a sua padawan Shin-Hati. E ali ele tem ambições, ele quer poder, ele também tem um objetivo em meio a todo esse cenário. E ele vai combater para defender o direito de alcançar esse objetivo. E assim os dois entram num combate absurdamente forte. E eis que eles são distraídos pelo retorno de Shin-Hati e Sabine Wren. Só que nesse momento a Sabine não havia voltado, porque ela havia sido abatida, não derrotada completamente, mas ela ficou ali caída porque a Shin conseguiu a distrair. E ela retorna a Shin, só que ao mesmo tempo a Ahsoka tem o poder da força e consegue controlar os elementos ali na hora. Aliás, por falar em elementos, tem um momento lá que o Baylan Skoll consegue arremessar uma pedra e ela corta a pedra com o sabre. É lindo de ver isso daí, galera. Olha, eu vou falar, já faz um tempão que eu vi esse episódio, mas continua lindo. Eu vi ontem para poder vir falar com vocês e continua maravilhoso, cara. E eu vou falar, a batalha dos dois é uma daquelas coisas que vão ficar para sempre no universo Star Wars como um cânone, como um troféu, porque é lindo de ver a destreza de cada um. E é nessa hora que ela recebe essa distração da Shin-Hati, que ela consegue dominar a Shin-Hati, né? E ali, naquele momento de combate, ela consegue pegar, a Ahsoka consegue pegar o orbe, só que o orbe ainda estava quente de conseguir abrir todo aquele mapa estelar. E as mãos dela não conseguem segurar aquilo e ela deixa cair e deixa suas mãos queimadas e fica fragilizada nesse momento. E a oportunidade que o Baylan Skoll tem para contra-atacar. E é nessa hora que ela tenta ludibriar usando a força e enforcando lá a Shin-Hati, só que a Sabine aparece porque ela estava justamente assim, motivada, achando que a Sabine havia sido morta, só que ela não havia sido morta. E nesse momento que ela solta a Shin e o Baylan Skoll avisa que dessa vez vai ser a vez dele. E ele consegue dar um golpe de sabre e a Ahsoka cai do penhasco direto ao mar, sem ninguém saber o que acontece com ela. E é quando a Sabine Wren rapidamente vai pegar o orbe, só que no momento que ela faz isso,
a Shin-Hati começa a usar a força para poder enforcá-la. E é quando Baylan Skoll ordena que ela pare com aquilo, e ali eles começam uma barganha. E é justamente a barganha certa, porque é na fragilidade que a gente consegue derrotar as pessoas, se você parar para pensar. E ali, no momento que ela segura o orbe, ela recebe as palavras do Baylan Skoll como um bálsamo para poder ludibriá-la naquele momento. Me devolva o orbe, porque eu sou capaz de levar você até o Ezra Bridger. Nós dois temos um objetivo, e você pode ser a chave para conseguir salvar a vida do seu amigo. Cara, entregue o orbe de livre e espontânea vontade, porque assim você vai abrir caminhos para poder chegar naquele que foi o seu amigo um dia. Cara, não dá, simplesmente não dá. Ela ficou inebriada com aquele chaveco e acabou entregando o orbe. E nesse momento eles são levados lá para cima para poder, enfim, já preparar os dados para poder fazer o salto do hiperespaço. Enquanto isso, lá na frota da Nova República, nós temos um momento fanservice que é a coisa mais linda. A gente vê a Hera Syndulla junto com o Jacen Syndulla, o filho dela, com o Kanan Jarrus, os dois indo a bordo, finalmente, da Phantom, da Fantasma, a nave que foi o ícone de Star Wars Rebels, e eles estão ali justamente para poder fazer o salto no hiperespaço para ir atrás dos seus colegas. E eles vão assim, de forma clandestina, obviamente, né? E assim, no momento que a gente entra na nave, cara, é tão bonito. Cara, mas é tão bonito. É tão bonito que a gente vê o salto no hiperespaço e um dos capitães, né? Eu esqueci o nome do japonês lá. Ele fala assim: Líder Fênix ao seu comando. Líder Fênix, essa foi o codinome dado nos momentos de batalha, enquanto a Phantom liderava as frotas para combater o Império. Muito bacana, e assim eles saem à busca de todos eles lá no sistema de nave. E enquanto isso, a gente volta para aquele cenário da praia, para aquele cenário depois que o Baylan Skoll consegue derrotar a Ahsoka, e a gente vê, aí cara, eu juro pra vocês, na hora que isso começou a rodar, eu falei, caramba, vai ser isso agora, vai acontecer. Pra você que assistiu Star Wars Rebels, nesse momento que você vê esse jogo de câmera se misturando com o mar, com a arrebentação da água, qual que era o ambiente que dava a impressão de ser água em Star Wars Rebels? Exatamente, o mundo entre os mundos. E é nesse momento que a gente passa nessa transição, nesse gradiente de imagens, que a gente vê a Ahsoka deitada em uma das estradas etéreas que compõem o mundo entre os mundos. O mundo entre os mundos, para quem não sabe, se trata de um local que brinca com o espaço-tempo em todos os locais da galáxia e em todos os momentos históricos que a galáxia perpassou. Ou seja, é uma estrada etérea onde você pode acessar portais que tem todos os momentos icônicos e importantes da história de vários momentos da galáxia. E você, obviamente, se tiver acesso a isso, você pode interferir no espaço-tempo quando quiser, a hora que quiser. O resultado, aí daí pra frente, é consequência da sua decisão. E ali a Ahsoka acorda naquele local que parece que você está no meio do espaço sideral, em umas estradas que lembram uma luminescência meio de água. E quando ela se levanta, ela escuta uma voz e ela percebe que tem alguém perto dela. E aí, meus amigos, é aí que você, assim como eu, como é fã de Star Wars, escorre aquela lágrima, porque atrás dela está o Anakin Skywalker. Exatamente, cara. Olha, eu vou falar, eu já vi esse episódio 200 vezes e eu não consigo, cara. Não consigo deixar de me emocionar, porque foi lindo. Foi lindo e marca um momento histórico nesse universo de Star Wars. E assim, a gente termina esse episódio com essa saudade, com essa alegria,
porque o reencontro desses dois significa muito, porque é a gente retornar lá para Star Wars, Clone Wars, na animação clássica de Clone Wars. Anakin Skywalker, o Darth Vader, foi o mestre de Ahsoka, e assim os dois se reencontram. E cara, eu vou falar pra vocês, que série! Eu tô pra ver, muitas coisas aconteceram de Star Wars, a gente sabe que teve muitos fiascos, mas essa coloca tudo no lugar e deixa tudo muito satisfatoriamente bem feito. Bom, chega, vamos pro episódio 5, em breve a gente tá voltando aí, mas antes de mais nada eu quero saber de vocês, o que é que vocês acharam do episódio 4. Deixa aqui embaixo o seu comentário, eu quero saber a sua opinião, beleza? Meu nome é Alex Fury e eu vou ficando por aqui. Um grande abraço para vocês e até mais no nosso próximo vídeo. E que a força esteja com vocês.